Você já imaginou precisar de um medicamento controlado, ter passado pela consulta, ter a prescrição em mãos e ainda assim ficar quase 2 meses sem conseguir comprar o remédio? Parece absurdo, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu com um paciente da Apvida Notre Dame Intermédica aqui em Fortaleza. E você vai entender como erros simples podem se transformar em um verdadeiro pesadelo para quem depende da própria saúde. Respire fundo comigo por um instante, porque essa história não é apenas sobre uma receita médica. É sobre descaso, falha de sistema, burocracia, silêncio institucional e, principalmente, sobre o impacto real que isso causa na vida de alguém que precisa de tratamento contínuo. Tudo começa no dia 29 de janeiro de 2026. O paciente realiza uma consulta por telemedicina. Até aí, tudo dentro da normalidade. A teleconsulta se tornou algo comum, prático, moderno. Em poucos minutos, o atendimento é feito. O médico avalia o quadro e prescreve o medicamento necessário. Só que existe um detalhe crucial. Trata-se de um remédio controlado. E quem já precisou comprar medicamentos controlados sabe. Não basta qualquer receituário. Existem exigências legais claras. A prescrição precisa estar completa. Precisa conter CID, quando necessário. Precisa vir acompanhado de receituário de controle especial. É protocolo básico. É regra sanitária. É algo que faz parte da rotina médica. Mas no primeiro atendimento, a receita médica foi emitida sem o CID. O CID, que é aquele código que descreve a doença. Pode parecer pequeno para quem está olhando de fora. Abre aspas. Ah, é só um detalhe, fecha aspas. Mas não é. Sem o CID, muitas farmácias simplesmente não aceitam a receita. O paciente volta para casa com o papel na mão e sem o medicamento. E aqui começa o desgaste. Ele procura a ouvidoria, abre protocolo, explica a situação, aguarda o retorno, a resposta que recebe. Atualização de sistema. Dá para acreditar? Atualização de sistema? Agora eu te pergunto, desde quando uma atualização de sistema justifica a emissão incorreta de um documento essencial para o tratamento de um paciente? Desde quando um problema interno pode ser jogado nas costas de quem precisa do remédio? Dias passam, o problema não é resolvido. O paciente continua sem o medicamento. E quando falamos em medicamentos controlados, não estamos falando de algo opcional. Não é vitamina, não é algo que dá para esperar. Muitas vezes estamos falando de medicamentos para ansiedade, depressão, transtorno psiquiátrico, dor crônica, condições neurológicas. Interromper o uso pode causar efeitos físicos e emocionais sérios. Mesmo assim, nenhuma solução correta. No dia 23 de fevereiro de 2026, quase um mês depois, o paciente tenta novamente. Nova teleconsulta, novo médico, nova esperança de que agora tudo seria resolvido. Dessa vez, o CID é incluído na receita. Finalmente. Mas adivinha o que aconteceu? O médico não envia o receituário de controle especial. Sim, o documento indispensável para o medicamento controlado simplesmente não foi emitido. E aqui a situação deixa de ser um erro pontual e passa a ser um padrão preocupante. 2 médicos diferentes, 2 falhas básicas, 2 documentos incompletos. Você não consegue imaginar a frustração do beneficiário. Porque não estamos falando de algo complexo. Não é um laudo raro, não é um procedimento experimental. É a emissão correta de uma receita para medicamento controlado, algo que faz parte da rotina médica. Mais uma vez, o paciente abre reclamação. Novo protocolo, novo registro na ouvidoria e o que acontece? Silêncio da operadora. Ao consultar o andamento da segunda reclamação, a informação disponível indica que o caso está na área de TI. Na área de TI? Mas o problema é técnico ou é operacional? Ou é falta de treinamento? Ou é falta de atenção?
Ou é uma soma de tudo isso? Deixa no comentário, participa desse vídeo. Enquanto a responsabilidade vai sendo empurrada de um setor para outro, o paciente continua sem o medicamento. E aqui precisamos falar sobre algo muito sério: o impacto emocional dessa situação. Imagina depender de um tratamento contínuo. Imagina já lidar com uma condição que exige acompanhamento médico. Imagina depender de um tratamento contínuo. Imagina já lidar com uma condição que exige acompanhamento médico. Agora imagina somar a isso a insegurança de não saber quando ou se você vai conseguir retornar à sua medicação. A ansiedade aumenta, o medo aumenta, a sensação de impotência cresce e o que era para ser um plano de saúde se transforma em fonte de estresse. O paciente relata estar há quase 60 dias sem o medicamento por pura falta de profissionalismo e zelo, tanto da operadora quanto dos médicos envolvidos. 60 dias, 2 meses. Não é exagero dizer, em muitos tratamentos, 2 meses pode significar regressão clínica, piora de sintomas, crise evitáveis. E o que mais chama a atenção é que não estamos diante de um caso isolado de erro humano inevitável. Foram 2 tentativas, 2 atendimentos, 2 falhas diferentes, nenhuma solução definitiva. Isso levanta uma pergunta importante: como está o controle de qualidade dessas teleconsultas? Existe treinamento adequado para a emissão de receitas digitais? Há conferência antes do envio ao paciente? Aqui fica um espaço para a operadora, caso ela assista esse vídeo e queira comentar aqui. Porque no ambiente digital, o cuidado precisa ser ainda maior. O paciente não está fisicamente ali para revisar junto. Ele confia que o documento recebido está correto. Confiança. Essa é a palavra-chave. Quando alguém contrata um plano de saúde, não está comprando apenas consultas. Está comprando segurança. Está comprando a tranquilidade de saber que, quando precisar, terá suporte. E quando esse suporte falha repetidamente, o impacto vai além da burocracia. Diante da ausência de resposta efetiva, o paciente decide registrar a reclamação no Reclame Aqui, buscando visibilidade e, quem sabe, uma solução mais rápida. E aqui existe um ponto interessante. Muitas empresas só agem com agilidade quando o problema se torna público, quando sai da esfera privada da ouvidoria e ganha exposição. Mas será que precisa chegar a esse ponto? Será que um paciente precisa recorrer à plataforma pública para ter algo básico resolvido? Outro detalhe relevante: os anexos com as prescrições já estavam com a empresa, pois foram enviados nas reclamações anteriores. Ou seja, não se trata de falha de informação. A operadora tinha acesso aos documentos, sabia exatamente qual era o erro, sabia o que precisava ser corrigido. Mesmo assim, nenhuma resposta concreta até o momento da publicação da reclamação. Agora vamos ampliar essa reflexão. Telemedicina é um avanço importante. Democratiza o acesso, reduz deslocamento, agiliza atendimento, mas tecnologia sem organização vira caos digital. Sistema sem preparo vira obstáculo. Quando a justificativa é atualização de sistema, precisamos perguntar: essa atualização foi testada? Os médicos foram orientados? Houve comunicação clara sobre possíveis instabilidades? Fica o espaço novamente para a resposta. Porque quem paga pelo plano não pode ser o campo de teste. E existe também a responsabilidade de profissionais individuais. Médico sabe que medicamentos controlados exigem documentos específicos. Isso não é novidade, não é algo recente, faz parte da formação e da prática diária. Então por que 2 profissionais diferentes cometem erros tão semelhantes em tão pouco tempo? Falha sistêmica, sobrecarga, pressão por produtividade, atendimento apressado. Seja qual for a causa, o resultado é o mesmo: o paciente prejudicado. E aqui entra um aspecto essencial. Saúde não é favor, é serviço contratado.
é direito do consumidor, é obrigação contratual. Quando alguém fica quase 2 meses sem medicamentos por erro administrativo, estamos falando diante de algo que ultrapassa o sistema. Contratempo. Estamos falando de possíveis danos à saúde. A reclamação termina com um pedido simples e direto: que a operadora forneça a documentação correta, receita, mais controle especial, porque o paciente não pode mais esperar. É um pedido básico, não há exigência absurda, não há pedido de indenização no texto, apenas a emissão correta de um documento que deveria ter sido feito certo desde o início. E talvez essa seja a parte mais importante da história. Não estamos falando de um caso milionário, não é sobre procedimentos caríssimos, não é sobre cirurgia complexa, é sobre papelada correta para garantir continuidade de tratamento. Isso mostra como, muitas vezes, o que fere o consumidor não é apenas o erro, mas a falha de resposta. Silêncio, a sensação de abandono. Agora eu te convido a refletir. Quantas pessoas passam por situação semelhante e simplesmente desistem? Quantas interrompem tratamentos porque não têm energia emocional para enfrentar a burocracia? Quantas acabam pagando do próprio bolso para não comprometer a saúde? E mais, como as operadoras podem melhorar seu fluxo para evitar que isso se repita? Treinamento contínuo de médicos na emissão digital de receitas, checklist obrigatório antes de finalizar a prescrição, canal direto e ágil para correção emergencial de receita controlada, prazo máximo reduzido para a resposta em caso em que envolva medicamentos contínuos. São medidas simples, mas que fazem diferença gigantesca na vida real, porque, no final das contas, por trás de cada protocolo existe uma pessoa. Por trás de cada número de atendimento existe alguém lidando com dor, ansiedade, medo ou necessidade urgente. E ninguém deveria implorar por algo que já é seu de direito. Essa história serve como alerta para operadoras sobre a importância do processo bem estruturado, para profissionais de saúde sobre a responsabilidade no preenchimento de documentos e para consumidores sobre a importância de registrar protocolo e buscar seus direitos. Para isso, a gente te convida, caso você esteja precisando ou passando por uma situação semelhante, se você precisa de auxílio, você pode estar acessando o link na descrição desse vídeo. Se você já passou por algo parecido, sabe o quanto isso desgasta. E se nunca passou, talvez agora entenda melhor por que relatos como esse são tão importantes. No final, o que o paciente quer é simples: o medicamento necessário para continuar seu tratamento com segurança. Nada além disso. A grande pergunta que fica é: a empresa vai agir rapidamente, agora que o caso ganhou visibilidade? Vai emitir a documentação correta? Vai revisar seus processos internos para que outros pacientes não enfrentem o mesmo problema? Porque reputação se constrói no detalhe, no cuidado, na resposta rápida, na empatia. E quando falamos de saúde, cada dia conta. Se você acredita que história como essa precisa ser discutida, compartilhe esse vídeo. Quanto mais visibilidade, maior a chance de mudança. Deixe seu comentário contando se você já enfrentou dificuldade com a emissão de receitas ou atendimento por telemedicina. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Curta o vídeo para que mais gente seja alcançada pelo algoritmo. Inscreva-se no canal para acompanhar análise como essa, sempre com foco em direito do consumidor, saúde e responsabilidade das empresas. E agora eu quero te convidar a assistir ao próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Obrigado por assistir até aqui. Cuide da sua saúde, conheça o seu direito e nunca aceite o silêncio como resposta. Até o próximo vídeo. Valeu!